1h21, Câmara Total de volta ao vivo nesta sexta-feira. Como combinado, a Mina Abreu está de volta aqui nos nossos estúdios, primeiro com as notícias da metrópole e agora com as notícias do Legislativo, atualizando as reuniões que aconteceram esta semana aqui no Legislativo. E a gente começa com a comissão de representação que acompanha aquele caso do menino que sofreu maus tratos, né, Mina? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. A Comissão de Representação realizou uma reunião nesta quinta-feira e ouviu a secretária de Assistência Social, que falou justamente sobre o trabalho da Prefeitura para agilizar o atendimento de vulneráveis. A Comissão de Representação da Câmara, que apura o caso de tortura a um menino no Jardim Itatiaia, se reuniu de maneira virtual nesta quinta-feira com a secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Vandecleia Moro, e representantes de conselhos tutelares de Campinas. O encontro, presidido pelo vereador Paulo Haddad, serviu para atualizar as ações do Executivo Municipal em relação ao caso do menino encontrado acorrentado dentro de um barril no final de janeiro. E nós, dentro da comissão, deliberamos algumas ações, entre elas, secretária, que a gente gostaria que, vou me permitir chamar de você, que você viesse aqui e pudesse nos posicionar, não quanto ao desdobramento, né, da ação contra o pai, contra a madrasta e a filha, enfim, porque isso corre em segredo de justiça, isso não nos compete, cabe talvez a gente saber como é que está o encaminhamento disso, enfim, mas isso não pode ser divulgado. Mas nós vimos que a Prefeitura tomou algumas ações, né, criou uma comissão, enfim, para que a senhora, né, secretária, pudesse nos trazer aí algumas informações que eu julgo serem importantes. A secretária Vandecleia Moro afirmou na reunião que a administração municipal está revendo os protocolos e colocando em prática novas ações, incluindo o treinamento dos profissionais e aperfeiçoamento dos sistemas, tudo para dar mais agilidade e eficácia ao atendimento. É tentar agilizar os processos. É importante dizer que todos os processos que chegam ao CREAS, que é o Centro de Referência de Especialização de Assistência Social, todos eles são casos urgentes, são casos graves, porque envolvem violência. Então, nós criamos um mutirão de servidores que estão avaliando todos os casos e vendo quais são aqueles que são mais urgentes, que demandam uma ação imediata, para que a gente possa diminuir e evitar que aconteça para evitar que aconteça alguma falha, para que algum caso não seja atendido. Também participaram da reunião da comissão as vereadoras Débora Palermo e Paola Miguel, os vereadores Professor Alberto, Gustavo Peta e Paulo Búfalo, além de conselheiros tutelares de Campinas. O debate marcou também a intenção do trabalho conjunto e contínuo em defesa da criança e do adolescente de Campinas. A busca é essa: fortalecer o conselho tutelar, não tê-lo como inimigo, seja da gestão ou seja da rede. Nós somos parceiros, rede é isso, é interligados, é um trabalho interligado, cada um fazendo a sua parte e tendo assim como foco o mesmo objetivo, cada um com sua função, cada um com seu objetivo, com seu determinado trabalho, mas com o objetivo só, garantir os direitos da criança e do adolescente que o conselho tutelar vem realizando. Ao final do encontro, o vereador Paulo Haddad elogiou a qualidade da reunião e disse que a Câmara tem o compromisso de dar sequência ao trabalho para evitar que novos casos de violência a vulneráveis voltem a acontecer na cidade. E essa nossa reunião ela foi muito profícua, eu fico muito satisfeito que todos tenham tido aqui a oportunidade de se manifestar, então agradeço, né, de pronto a sua concordância em participar. Mais uma vez, falar que essa casa está aberta, né, aberta a quaisquer que sejam, né, as demandas de vocês, né, agradecer por aceitarem o nosso convite e por prestarem esses esclarecimentos. E o vereador Nelson Ossri protocolou um projeto para reconhecer os serviços de delivery e drive-thru como essenciais em Campinas. Já virou hábito.
Escolher a comida pelo aplicativo no celular e receber em casa ou no trabalho, mais que comodismo, se tornou uma alternativa importante para diminuir a circulação de pessoas pela cidade em tempos de pandemia do novo coronavírus. Mas para tudo isso acontecer, é preciso o trabalho desses profissionais, os motoboys. São eles que fazem o caminho de ida e volta da sua refeição para você. E o vereador Nelson Osseri quer reconhecer esse serviço, além da opção do drive-thru, como essencial, por meio de um projeto de lei protocolado na Câmara. Além de essencial, é o último respiro que o comerciante, que o pequeno empresário, o médio, o grande, ainda tem para sobreviver, para que a gente não coloque a economia num verdadeiro colapso. Então, eu apresentei esse projeto nesse sentido, para que considere ambos os serviços, tanto do delivery quanto do drive, serviços essenciais, que eles possam continuar trabalhando, que são os motoboys, né, as bicicletas, a entrega do alimento, para que esses comerciantes eles não sofram mais com essas medidas, muitas das vezes ineficientes, né, que acabam insatisfatórias, medidas que acabam comprometendo de fato a economia. As medidas mais restritivas do Plano São Paulo de combate à pandemia afetaram muito o serviço dos bares e restaurantes. E se não fosse essa opção de entrega ou de delivery, muitos desses estabelecimentos correriam o risco de fechar as portas, segundo o vereador Nelson Osseri. O serviço de drive e o serviço de delivery, eles são, na verdade, o último suspiro que o comerciante tem. Porque se você tirar o delivery, acabou. O que o comerciante vai vender? Como que ele vai vender? Como que ele vai colocar dinheiro novo para pagar as contas? Não vai conseguir dinheiro novo. Obviamente ele vai fechar a empresa e nós não podemos permitir isso. O projeto de lei ainda precisa passar pelas comissões da Casa antes de ser levado à votação no plenário. Para o parlamentar, a pandemia tem mexido com a vida de muitas pessoas e é preciso preservar as vidas, ouvindo a opinião de todos. A gente sabe que não é fácil, ninguém tem a receita, todo mundo quer falar, todo mundo quer apresentar alguma coisa para tentar ajudar, mas infelizmente nós não estamos tendo sucesso. E essa medida que eu apresentei, esse projeto, foi muito bem estudado, considerando aquilo que todo mundo fala. Hoje o comerciante tem um último suspiro, que é a venda pelo delivery. Então o delivery é um serviço essencial, o drive é um serviço essencial e eles precisam continuar. E o programa Mesa Brasil está suspenso, o que motivou o vereador Felipe Marquesi a apresentar uma moção de protesto aqui na Câmara. Acompanhe a reportagem de André Aranha. O vereador Luiz Cirilo propõe uma alteração do regimento interno da Câmara Municipal de Campinas para criar frentes parlamentares. Elas complementam as atuais comissões, que são compostas apenas pelos vereadores e, segundo o texto original do projeto de lei, preencheriam uma lacuna na forma de atuação dos parlamentares, abrindo espaço para debates que envolvam também a sociedade civil para propor políticas públicas de assuntos de interesse coletivo. Quando eu apresentei o projeto de resolução que cria a frente parlamentar, ela, na verdade, ela faz um complemento de todo o trabalho que o vereador pode exercer. Nós temos hoje na Câmara Municipal inúmeras comissões permanentes, comissões temáticas que tratam dos mais diversos assuntos da cidade. Mas nós temos também que olhar essas comissões que elas são compostas apenas por vereadores. A população não pode participar. Claro, ela pode, quando muito, às vezes, sugerir ao vereador algum assunto, ela pode, quando muito, participar da reunião na qualidade de ouvinte, mas ela não participa na comissão na qualidade de discutir o tema que está sendo avaliado. O que eu achei por bem é trazer o que há de moderno, o que há de melhor no Senado, na Câmara dos Deputados e em várias assembleias legislativas, a proposta da criação da frente parlamentar, que é fazer com que os vereadores participem com a participação da sociedade civil. A população participando também como membro da comissão parlamentar. Fazer com que a população possa participar dessa frente parlamentar. Ela entra, ela fica inclusive com a nomenclatura de membro da frente parlamentar, opinando, sugerindo, questionando. Claro, tudo isso presidido pelo vereador, que tem um mandato. O vereador afirma que seu projeto de lei tem sido bem avaliado pelos colegas de casa.
E, se aprovado, vai permitir com que as frentes parlamentares tenham um prazo de validade, ou seja, que durem até o final de cada gestão. Em uma próxima legislatura, os vereadores podem criar outras frentes com os temas que julgarem pertinentes. Nós estamos criando a frente parlamentar de forma genérica, mas nós temos assuntos temáticos na área da mobilidade, na área dos direitos dos consumidores, que podem o vereador, querendo, abrir uma frente parlamentar para tratar assunto do consumidor, uma frente parlamentar para tratar assuntos da mobilidade urbana, frente parlamentar para tratar assuntos da saúde, e não trará nenhum custo a mais para a Câmara Municipal. Toda frente parlamentar que for criada, ela vai ter que ser suportada pelo gabinete do vereador. As frentes parlamentares não são uma novidade. Elas já existem em outras cidades do Brasil, como em São Paulo, por exemplo, onde a Câmara Municipal instaurou a primeira delas em 2013, muitos anos atrás. Mas aqui na Câmara Municipal de Campinas existe um fator diferente, justamente nesse momento em que o projeto de lei para criar essas frentes é proposto. É que com a pandemia, todas as atividades legislativas estão ocorrendo de forma remota. E a população que antes ocupava o plenário, agora vazio, está em casa, acompanhando tudo apenas pela internet e sem poder participar tão ativamente como antes. Com as frentes parlamentares, a Casa do Povo cumpre sua missão de envolver todas as camadas da sociedade e não apenas os vereadores. Hoje o século XXI está possibilitando, né, nós interagirmos com a população de uma maneira geral se interagindo através de smartphone, os canais de comunicação os mais diversos que nós temos disponível, e a frente parlamentar pode se adequar, ela já entra, ela é criada no momento em que a tecnologia está à disposição, né? Então nós vamos já entrar na modernidade, fazendo com que a população de casa, do trabalho, querendo, participe pro progresso, pro benefício da nossa cidade. Nós acompanhamos aí a reportagem sobre um projeto protocolado de autoria do vereador Luiz Cirilo, que altera o regimento interno da Câmara de Campinas, possibilitando então que sejam criadas as frentes parlamentares. Agora sim, nós vamos acompanhar então a reportagem sobre a moção de protesto de autoria do vereador Felipe Marquesi contra a suspensão do programa Mesa Brasil. O vereador Felipe Marquesi protocolou uma moção de protesto ao Sesc Campinas, que é, na verdade, quem administra o programa Mesa Brasil, por conta justamente da suspensão das atividades no mês de março. Bom, lembrando que o programa Mesa Brasil é uma rede nacional de banco de alimentos que atua contra a fome e o desperdício. O programa atende pessoas em situação de vulnerabilidade, entre produtores rurais, atacadistas e varejistas, centrais de distribuição e abastecimento e indústrias de alimentos. São 3.000 parceiros que doam seus excedentes de produção. Além disso, o Mesa Brasil desenvolve ações educativas que valorizam muito a autoestima das pessoas. Eu protestei por conta deles paralisarem os serviços nos próximos dias, na fase emergencial do Plano São Paulo. Então, veja bem, no momento que a população mais precisa, né, as famílias carentes, famílias que participam de instituições, né, em Campinas, do estado, eles paralisam o serviço. Então, eu fiquei muito indignado quando eu recebi essa notícia, esse comunicado dos organizadores aqui por Campinas, e nós fizemos essa moção protestando, porque não pode acontecer isso. No momento mais difícil, onde a população mais precisa de ajuda, um programa dessa importância, que fazem a diferença, paralisam um serviço para a população. Então fica aqui o meu protesto, a minha indignação, e espero que eles mudem a decisão. Lembrando que as moções, elas devem ser aprovadas em plenário. Se forem aprovadas, elas significam aí a opinião do legislativo acerca de um tema e assim são encaminhadas aos órgãos competentes. Neste caso, se ela for aprovada, será encaminhada ao Senado, ao Sesc.
Agora, Mirna Abreu, já foi divulgado a agenda da próxima semana com todos os eventos, as reuniões que vão acontecer aqui no Legislativo? Isso, semana que vem é a semana que antecede a Páscoa, mas nós temos aí, pelo sistema de deliberação remota, ou seja, as reuniões virtuais continuam acontecendo. Já na segunda-feira, a partir das 9h30 da manhã, nós temos um debate público promovido pela vereadora Guida Calisto, que vai tratar do desmonte dos serviços públicos. Na terça, a vereadora realiza um novo debate, desta vez vai discutir o PPA e a carreira de monitoras e agentes de educação infantil. Esse tema é um tema bem antigo aqui na casa, a gente se lembra desse tema quando a Câmara discutiu o plano de cargos e carreiras da Prefeitura e agora volta aqui a pauta do Legislativo. Quarta-feira de manhã é dia de reunião extraordinária e à tarde o vereador Gustavo Peta realiza a reunião da Comissão de Esporte também pelo sistema de deliberação remota a partir das 2h. E na quinta, mais um novo debate realizado pela vereadora Guida Calisto a partir das 9h30 da manhã, falando agora sobre o trabalho doméstico entre o passado e o futuro, destacando aí o desemprego e a precariedade do trabalho doméstico durante a pandemia. Então, muitos eventos, todos eles aí com acompanhamento e transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas, que você acompanha aqui nos canais 11.3, 4 da NET e também no 9 da Vivo Fibra e ainda nas nossas redes sociais. Certíssimo, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas e também do Legislativo, atualizando tudo o que acontece aqui na Câmara de Campinas. Ótimo fim de semana e até segunda-feira. Até segunda-feira, se cuidem.